Capítulo 2 O involuído e a propriedade. Começaremos das bases concretas da vida, de seus alicerces no mundo da matéria, de seus aspectos mais realistas, os quais, embora mais acessíveis e de maior compreensibilidade, são ao mesmo tempo menos adiantados. Conseguiremos, desse modo, ascendendo pouco a pouco na escala da evolução, atingir no topo os aspectos mais refinados e espirituais da vida, aqueles a que só os eleitos conseguem chegar. Em geral, os planos orgânicos, segundo os quais são traçadas as diretrizes humanas do funcionamento coletivo, são elaborados à luz de concepções filosóficas, políticas e sociais, todas relativas e artificiosas. Quando não se trata de castelos no ar, de formas fictícias, de produtos de cerebralismo ou de criações mentirosas do mundo que escondem uma realidade totalmente diferente, trata-se então de erigir em sistema o caso particular e relativo do indivíduo que conseguiu se sobressair a ponto de se tornar expoente. Explica-se dessa maneira como tais sistemas muitas vezes não se realizam e, historicamente, terminem em ilusão, levando à contradição e à luta, ao invés de atingir a meta proposta. É lícito que nos façamos agora algumas perguntas. O que de fato acontece sob as aparências da história? Que outro plano, diferente daquele visto na superfície, atua na profundidade? Quais são as verdadeiras e efetivas diretrizes do fenômeno social? O homem comum, de vistas curtas, pode, a seu talante, crer em todas as miragens que quiser, pois a vida não se preocupa em desiludi-lo a não ser diante do fato consumado ao qual elas o conduzem, nunca antes. Esse homem pode imaginar que a criação seja caos e que só a sua própria vontade sabe e pode, a seu modo e a seu serviço, levar ordem a este caos. As forças da vida o deixam livre para acreditar no que quiser, nisto ou naquilo. Porém, quando se trata de concluir na realidade dos fatos, e somente então, tiram tudo das mãos dele e fazem as coisas a seu modo. O fato é que existe em todos os fenômenos da vida, nos sociais também, uma diretriz independente do homem, muitas vezes em antítese com a vontade dele, geralmente para corrigir e dominar a sua intervenção. Na melhor das hipóteses, o homem é apenas um intérprete dessa lei, um instrumento cujo trabalho valerá tanto mais quanto mais fiel executor ele houver sido das diretrizes dessa lei. Quanto mais ele tiver sabido conformar com estas leis a sua própria atividade, quanto mais houver sabido agir como função delas, portanto em concordância e não em choque com o funcionamento universal. A presença de uma lei de inteligência superior aos meios de compreensão do homem normal, de uma lei mais forte em poder de vontade e de ação do que os meios postos à disposição dele, é um fato que resulta de toda demonstração em a grande síntese e que no presente livro não precisa ser demonstrado a partir do início. Naquele volume, assim como neste,
Essa lei é lembrada e ilustrada, tendo o seu funcionamento explicado em quase todas as suas páginas. A todo momento, tudo quanto se maneja e se aplica deve necessariamente seguir esta lei. A verdade que a cada passo não muda no espaço e no tempo, o plano firme, o verdadeiro plano orgânico regulador da história e dos acontecimentos sociais, o real sistema diretor dos fenômenos coletivos humanos que de fato age contra as aparências e através delas, nem sempre reside no que o homem diz, afirma e proclama em voz alta, mas é estabelecido por essa lei que, independentemente do homem, conhece e tem nas mãos as diretrizes da vida. Em outras palavras, se queremos entrar a fundo no problema e resolvê-lo seriamente, não se entenda então o fenômeno social como um fenômeno histórico desejado, compreendido e dirigido pelo homem, mas sim como um fenômeno biológico dependente de leis sábias e poderosas, diante das quais o melhor que se faz é procurar compreendê-las e obedecê-las, impondo-as a si mesmo. Os fenômenos sociais e essa série de acontecimentos que compõem a história, aí relatados sem conexões, apenas colocados cronologicamente, são, na verdade, ligados por uma íntima lógica e somente poderão ser compreendidos se os reduzirmos ao que efetivamente são em sua substância biológica, considerando-os como momentos do funcionamento orgânico do universo e a ele ligados. O plano orgânico diretor da sociedade humana, se não quisermos andar às cegas na tentativa e cair na ilusão, só pode nos ser dado pelo conhecimento dessa lei e pela nossa adesão a ela. As normas diretoras da vida coletiva não podem ser artificiosa criação humana, consequência de premissas abstratas, fora da realidade, mas devem ser as próprias normas de toda a vida aplicadas ao caso especial da sociedade humana. Quem, no próprio caso, separa-se do todo, concebendo os fenômenos isolados, permanece alheio à organicidade do todo, que é conjunto conexo e compacto, unitário e impecável. Era necessária tal premissa, que nos garantisse uma base de absoluta solidez, premissa indispensável para quem quer construir seriamente, sem espírito de partido, construir não para uma classe social apenas, de acordo com um interesse particular para a vantagem de um só grupo ou povo, mas sim universalmente, com estabilidade, acima da luta e das divisões humanas. As afirmações e conclusões que derivarem dessas premissas serão proclamadas pela própria voz dos fenômenos, mais do que uma opinião, teoria ou produto pessoal. Elas serão o resultado da simples verificação objetiva do funcionamento das leis da vida. Serão a própria expressão delas. Procuramos, com isso, alcançar imparcialidade e solidez. Da verdade partidária e interessada, não saberíamos o que fazer. Nada se cria com isso. A solução do problema já existe. Trata-se apenas de saber vê-la e, com simplicidade, expô-la. Portanto, ligamos o fenômeno social
pelo qual ficamos marcados ao conceito fundamental de a grande síntese, no qual tudo se reduz ao princípio, ordem e Deus. Os fenômenos humanos, políticos e sociais encontram, portanto, a sua expressão mais simples na vida animal, na qual eles têm as suas raízes e estão encerrados em embrião. São os mesmos fenômenos, porém levados a um mais alto grau evolutivo. Os problemas sociais, no fundo, são os mesmos fundamentais problemas da vida: fome e líbido, conservação do indivíduo e multiplicação da espécie, comida e sexo, crescimento demográfico, imigração, guerras, expansão, dominação, vitórias e derrotas, capital e trabalho, propriedade, coordenação de funções, disciplina das relações impostas pela convivência. Aí estão problemas que a vida conheceu e resolveu antes do homem os ter enfrentado e que, mesmo sem ele, foram resolvidos por ela em outros agregados sociais animais, segundo os princípios eternos componentes do sistema orgânico, que em toda parte rege todos os fenômenos. Não poderemos resolver esses problemas tal como se apresentam a nós hoje, na atual fase evolutiva do nível humano, senão de acordo com os mesmos princípios utilizados pelas leis da vida para resolvê-los em graus evolutivos mais elementares, seguindo a lógica íntima segundo a qual eles foram construídos, penetrando-os em profundidade e os reduzindo à sua essência. Veremos o quanto tudo isto os torna mais claros e simples, lógicos e harmônicos. Sob as mais desvairadas teorias sociais, sob as mais complexas superestruturas ideológicas, o homem aplica simples leis biológicas, luta e progride biologicamente, segundo os métodos da vida, para atingir os objetivos dela, seguindo as estradas já praticadas na vida animal, pois a vida é uma só para todos, guiada por uma lei única, embora diversamente adaptada aos diversos planos evolutivos. Essa unidade de diretrizes é a base da fraternidade de todos os seres, que não é utopia e que os mais adiantados sentem. Fraternidade não apenas entre todos os seres, mas também entre todos os fenômenos. E o homem está inserido no âmbito da divina lei, que com apenas um princípio unitário rege todos os seres e todos os fenômenos. Os especiosos apelativos modernos, os inumeráveis ismos com os quais se definem os vários sistemas humanos, somente podem ser entendidos assim, reduzidos a seu denominador comum biológico. Essa é a substância que os liga, reconduzindo-os à única verdade mãe de todas as coisas e que permanece constante acima de todas as formas, em todos os climas, tempos e povos. A verdade aplicada por todos, embora calada, combatida, negada. Assim, os problemas sociais reduzem-se basicamente à luta de cada um para obter meios de vida, garantir a sua posse e proteger a si próprio, à família e aos filhos. Desse modo, nascem os problemas do capital, do trabalho, da propriedade, da família e dos institutos jurídicos fundamentais.
Se a substância do direito não muda através dos séculos, isto é porque ele constitui uma expressão de leis biológicas eternas. O progresso aperfeiçoa as relações no direito, completa as suas particularidades, melhora a sua substância, fazendo-as progredir cada vez mais em direção à justiça, mas a raiz não muda. O direito só pode ser entendido se o considerarmos na sua substância biológica. Apenas tem sentido como um ato de coordenação que exprime cada vez mais harmoniosamente essa substância. No entanto, em vez disso, muitas vezes coloca-se na base do direito público e privado abstrações metafísicas, axiomas arbitrários, premissas não enquadradas na fenomenologia universal e não justificadas pela realidade dos fatos. As verdadeiras premissas dos fenômenos sociais, como o fenômeno da vida, são biológicas e não filosóficas, metafísicas ou políticas. Isso posto e esclarecido, classifica-se então os homens não teoricamente, com base em premissas artificiais e sistemas arbitrários, mas sim conforme o seu real valor biológico, dado pelo grau de evolução atingido por ele. Essa classificação, que diz respeito à íntima e real natureza do indivíduo, é a única a levar em consideração a substância. Não é o caso de demonstrar aqui a realidade da evolução também no plano das ascensões humanas. A verdade desse fenômeno fica demonstrada em cada página de A Grande Síntese. Da observação resulta que, segundo o próprio grau de evolução, muda a estrutura orgânica, nervosa e psíquica do indivíduo, bem como o seu respectivo estilo de vida. As classificações sociais, perante essas fundamentais diferenças de peso específico individual, são meras estruturas, completamente fictícias, instrumentos de luta, meios para esconder a realidade, que permanece oculta debaixo, inviolável, aquela verdade que está sempre pronta a se revelar a qualquer momento. A nossa assim chamada civilização é em grande parte apenas uma questão de forma, um simples verniz. A fase de legalidade jurídica atingida por nós é um manto que cobre bem ou mal cobre essa substância biológica. Se graças a este manto o homem pode parecer diferente, ele permanece substancialmente aquilo que ele é na realidade biológica. Caso se trate de ladrão ou delinquente, o ordenamento jurídico poderá impedir que continue a prejudicar, mas ele permanece o que é. É isso de fato e não a aparência o que interessa conhecer. Posição social, poder econômico, valor aparente não tem importância. Até mesmo as classificações sociais, quando não correspondem à classificação biológica, carecem de importância. Isso nos permite levantar o véu das aparências e penetrar na realidade da substância. Então tudo fica mais verdadeiro, mais simples, mais compreensível. Assim, por exemplo, explica-se o materialismo como fenômeno de involução, fase de descensão evolutiva, que antecede um novo surto evolutivo.
compreende-se também a psicologia negadora inerente ao materialista e ao ateu como característica do primitivo, incapaz de sentir as forças do espírito. Assim, embora mais inferiores, o delinquente, o anarquista, o gatuno, são apenas tipos biologicamente baixos, ainda não civilizados na substância, mesmo que o sejam na forma. Em nossa sociedade, eles podem prosperar até mesmo sob as normas da legalidade, porém, numa civilização verdadeira que considerasse não apenas a superfície, mas sobretudo a substância, isso não deveria ser possível. É evidente que não se pode levar a sério senão uma civilização em que isto não é possível. Todavia, quantos e quantos indivíduos hoje folheiam o código e aprendem a não o infringir? Trata-se daqueles que aprenderam somente a afiar as armas, a conquistar em astúcia o que perderam em brutalidade, e que, ao invés de se transformarem evoluindo, firmam-se na estrada da involução, permanecendo inadaptados à verdadeira vida coletiva orgânica consciente. Que importância tem a forma se na substância eles continuam agressivos, egoístas, ignaros da sociedade como o homem das cavernas? Face à propriedade, aquela primeira disciplina na aquisição dos bens, esse tipo biológico revela o involuído que ele é de fato, pois está sempre pronto para roubar, tão logo a reação protetora e defensiva da lei possa ser evitada, de modo a não lhe produzir dano. Tal tipo deve ser muito comum, pois a lei e o costume humano foram constrangidos a pressupor a má-fé até prova em contrário. Ele não tem nenhum outro senso de propriedade senão o da sua própria, e só o temor de uma punição o induz a respeitar o alheio. A ameaça defensiva pode até mesmo se tornar educativa, enquanto ele vai pouco a pouco, através dos séculos, aprendendo formas de vida mais elevadas. Paralelamente, a defesa da propriedade pode então se tornar cada vez menos férrea, brutal, material e cada vez mais pacífica, simbólica e material. Assim, a defesa da propriedade será cada vez menos feita por muros, grades, armas, sanções materiais e cada vez mais reduzida a simples sinal indicador, a reações menos violentas, a sanções puramente morais. Porém, embora a defesa se desmaterialize, tendendo a se anular no entendimento pacífico, aquilo que de fato inibe esse tipo biológico é sempre o temor da pena, condição que revela o seu estado de involuído e na qual, talvez, ele poderá ter o pressentimento de formas sociais mais elevadas, onde já não dominam a usurpação e a força, mas sim o direito e a justiça. Percebendo a superioridade do bem diverso sistema do evoluído, tal tipo procura se mimetizar neste sistema, para ficar mais bem escondido e se justificar. Por isso, eles gostam tanto de se recobrir com o manto da justiça e se eternizar no poder, para usar a autoridade, que é dever e missão, como base de seus próprios direitos e como arma de ataque e defesa. Quão grande a sua preocupação apenas para se justificar
com encenação de legalidade. Com que cuidado procurava o Sinédrio dar uma forma legal de juízo à supressão de Cristo? Com que trabalho procuravam os assassinos de Luís XVI aparecer como juízes e não como assassinos comuns? Quanta satisfação para os homens, em todas as revoltas, poderem roubar e matar legalmente, com segurança, sem temor de sanções punitivas, único obstáculo para eles, poderem fazer isto com máxima autoridade, tranquilamente, não mais com a incerteza e o perigo de ladrões. E se a coisa dá certo, então o resultado da força e do furto estabiliza-se e se regulariza depois sob o manto de legalidade humana, condição que basta, como em geral se crê, para tornar justo o que é injusto. Pobre autoridade e pobre propriedade. Que triste gênese, que deplorável posição esta ao nível do involuído. Quão grande caminho para purgar e resgatar aquele pecado original. É assim que em qualquer convulsão social, quando o exercício da sanção jurídica diminui de intensidade, vemos o involuído, tão logo possa fazê-lo sem perigo, tirar a máscara e se revelar como ele é de fato, lançando-se abertamente ao furto, que é o modo primitivo de aquisição da posse, modo próprio do involuído. Trata-se de um caminho mais breve quando comparado ao trabalho, que é a forma própria do evoluído, a qual não apenas revela o tipo evoluído, mas também presume o estado orgânico coletivo, ignorado na fase inferior do involuído. Todavia, no intuito de se defender, embora seguro da impunidade, o involuído, para se justificar não apenas perante a própria consciência, dando a si mesmo ao menos a ilusão de ter as mãos limpas, mas também diante da consciência alheia, gosta sempre de assumir a posição de justiceiro, como agressor do rico e protetor do pobre, camuflando-se de evoluído para fazer uma figura mais bela e não passar, coisa que mais o desagrada, pelo ladrão que ele percebe ser, e podendo assim melhor se servir, mais cômoda e seguramente, no banquete, seu supremo objetivo, vestido de juiz. Porém, por mais astuto que o involuído possa se revelar diante de tudo isso, todos compreendem a verdadeira realidade que se esconde debaixo da mentira, reveladora de toda a miséria moral do primitivo. É inútil camuflar-se. Roubando não se pratica o bem. A esmola que se faz com as coisas alheias não tem valor. Embora se disfarce, o ladrão bem sabe que, enquanto ladrão, não está e não pode estar do lado da justiça. Mesmo que o rico tenha sido ladrão, não é lícito roubar, nem mesmo de ladrões. É inútil que o ladrão procure tornar justo o seu furto, acusando de furto quem roubou antes dele. Trata-se de uma vã e desesperada tentativa, de um belo e bom pretexto para enriquecer comodamente, de uma simples astúcia com a qual se pretende dar a entender que seja possível roubar honestamente. O involuído chega até a astúcia, mas não pode subir mais até a honestidade. O método que ele escolheu o revela em flagrante, tal como ele é sob sua camuflagem,
involuído, primitivo e ignorante. Ele não conhece as consequências e por isso acaba se iludindo. Esses justiceiros fingidos que pululam tão logo a ordem social enfraqueça a reação defensiva, não sabem que, embora tenham conseguido, por meio da astúcia, fraudar a lei humana e apareçam cobertos pelo belo manto da justiça, deverão, todavia, por lei biológica, mais cedo ou mais tarde, pagar com os seus próprios bens. Pode-se, porém, reverter a moeda e ver a injustiça oposta, vinda desta vez da parte da classe dominante, que se revela disposta apenas a se defender a si mesma. Sem dúvida, quem rouba é sempre ladrão. No entanto, muitas vezes é para o pobre que a lei biológica grita: você tem direito à vida. Esse direito de todos, até mesmo dos deserdados, é uma espécie de justiça, embora seja na forma primitiva do involuído. O evoluído jamais recorre a esse tipo de justiça, por nenhuma razão, mesmo à custa da própria vida. Mas o involuído, quando carece de outros recursos, deve mesmo assim continuar vivendo e pode então ser constrangido a usar de tal recurso. O esmagamento do pobre pela sua expulsão da ordem dos vencedores, que a impõem para vantagem exclusiva de si próprios, justifica a revolta dele. Então, a vida social se reduz a uma luta de igual para igual, entre injustos de ambos os lados, entre os mesmos tipos involuídos. A rebelião do oprimido, por sua vez, justifica a posição defensiva e opressiva dos ricos dirigentes. Derrubadas as aparentes distinções humanas, resta a qualidade comum de involuído, única distinção de real interesse, cuja característica é a injustiça, inerente a esse tipo, pela qual eles são igualados na mesma culpa e nas mesmas consequências. A vida social é, assim, na realidade, uma corrente de injustiças, de afrontas e reações. Todos têm e, ao mesmo tempo, não têm razão. Todos são credores e devedores, com a resultante estável, na qual todos se reencontram, de um invariável regime de incerteza e de ódio. O tipo biológico evoluído compreendeu, ele somente, a utilidade de um diferente sistema de agir, de uma justiça ordenada. Compreendeu, acima de tudo, que não se pode inaugurar esse sistema com outra injustiça do lado exatamente da parte que reclama justiça apenas para si mesma. Compreendeu que tal sistema pode atuar tão somente com a justiça praticada, antes de tudo, por si próprio em relação aos demais, sem nada lhes pedir injustamente. Somente com esse sistema é possível resolver o problema. Mas o involuído compreende apenas o sistema da injustiça, o qual não basta para resolver o problema. Embora seja de lógica elementar a compreensão de que a estabilidade só se obtém com o equilíbrio, o involuído prefere, ao invés, acreditar que se possa obtê-la com o esmagamento e o engano, o que é um absurdo. Mas, se ele compreendesse, não seria involuído, pois tão logo chega a compreender,
muda de sistema e se torna evoluído. No entanto, hoje, as massas humanas são formadas por involuídos, embora elas não imaginem que sejam assim. O poder obtido pela violência e a propriedade obtida pelo furto são apenas ilusão e traição, razão pela qual, ao invés de ajudar, prejudicam quem se apossou delas. Não se imagina que isso, por inviolável lei da natureza, é verdade igual para todos, segundo a justiça. O homem comum, crendo-se árbitro de tudo, nem ao menos suspeita que se move em meio a um organismo complexo e perfeito, de forças muito mais inteligentes e poderosas do que ele. Se soubesse como se mover sabiamente de acordo com estas forças, obteria a felicidade. No entanto, ele se move ao invés loucamente, chocando-se contra elas e obtendo assim apenas perdas e dores. Subiremos neste volume, pouco a pouco, até as mais altas formas de vida do evoluído. Mas na base da humanidade, o involuído encontra-se presente em número predominante, de modo que a observação do fenômeno social nada nos oferece de importante, senão o espetáculo da sua psicologia. Nossa humanidade é primitiva, riquíssima de energia e pobre de sabedoria, extremamente dinâmica e extremamente ignorante. Isto é um fato conhecido. O homem é o que é e está bem onde está. As dores que o gravam são proporcionais à sua sensibilidade e à sua ignorância. As provas que ele encontra e deve superar são aquelas da sua classe, do seu nível evolutivo, adaptadas às suas capacidades. Para sermos práticos e compreensíveis, devemos permanecer ainda nessa atmosfera, mas isso com o objetivo de trazer a este ambiente justamente a luz que lhe falta. Insistamos, pois, no fenômeno basilar da propriedade, porém iluminando o seu conceito. Nesse campo, estamos cheios de ilusões. A conceituação jurídico e moral não bastam. O lado imponderável, que afinal pesa tanto a ponto de se revelar impressionando o ponderável, foge-nos quase completamente também nesse caso. Os princípios jurídicos fazem o involuído acreditar que para tornar estável e segura a propriedade bastam as garantias sociais e jurídicas. Mas o que de fato acontece muitas vezes é bem diferente. Procura-se adquirir a propriedade através de qualquer meio, aí compreendido, se necessário, também o furto, que será descarado e às claras, em período de desordem, mas velado e astucioso nos períodos de ordem, sob a forma de legalidade, a fim de evitar a respectiva sanção jurídico-social. Debaixo das aparências da legalidade, trabalhará imperturbável o instinto de ladrão, característico do involuído. Mesmo após atingir a posse, que é o seu objetivo e que foi obtida através de furto mais ou menos evidente, porquanto não é fácil acumular riqueza rapidamente, apenas com o trabalho honesto, o primeiro instinto do ladrão é consolidar a posição, procurando segurança em alguma legalidade que o proteja.
Ninguém mais do que ele tem necessidade, para esse fim, do Instituto da Propriedade, porque ninguém mais do que ele está em posição tão precária e tem tanta urgência de garanti-la e estabilizá-la. Justamente o filho da desordem tem maior necessidade da ordem, imprescindível para gozar em paz os frutos da desordem. Assim, o revolucionário é exatamente aquele que mais sente a necessidade de se enquadrar na legalidade para justificar essa sua posição e de transformá-la em autoridade para garantir a sua atitude de violência. Uma vez atingido o objetivo, o involuído procura tirar vantagem das formas de vida mais evoluídas, das conquistas superiores feitas no ordenamento social, alcançadas não pelos tipos do seu próprio plano, mas sim por outros mais adiantados. O ladrão e o violento apressam-se então a limpar de novo as mãos e assumir a atitude de pessoas de bem, naturalmente merecedoras daquele respeito de que necessitam para gozar de suas posses em paz. Quão ansiosamente então eles procuram esconder as origens obscuras e o passado desonesto, cobrindo-se de títulos, benemerência e relações conspícuas, envernizando-se de incorruptibilidade e senhorilidade. Esta é a evolução deles, que serão daí por diante os mais encarniçados conservadores, os homens da ordem, porque só agora fazem parte dela. No entanto, enquanto se civilizam e se debilitam no bem-estar, esquecem daqueles que ficaram para trás e que, na miséria, esperam a oportunidade de fazer nas suas costas o mesmo jogo feito por eles contra os que já haviam chegado lá antes deles. O resultado final é o interminável subir e descer de indivíduos em constante regime de engano e de furto, todos em luta entre si, todos igualmente ladrões e violentos, à caça de conquistas efêmeras, ladrões de miragens. Levando-se em consideração a sua psicologia e a sua ignorância das leis da vida, compreende-se que seja natural esse modo de agir. Mas conseguirão eles, através de tantas fadigas e astúcias, o objetivo a que se propuseram? A propriedade significa uma fase de tentativa de estabilização desse ciclo, mas é uma tentativa falha. O Instituto da Propriedade fica reduzido, desse modo, por parte da sociedade, ao reconhecimento oficial do furto consumado, à homenagem que a vida presta ao vencedor só porque é vencedor. Não foi numa nova aristocracia napoleônica que acabou a Revolução Francesa, camuflada de justiceira? Valerá a pena fazer esse jogo de riqueza a turno? É certo que com essas alternâncias, a vida atinge uma espécie de justiça distributiva, mas é fato também que a propriedade, entendida como instituto jurídico, protetor e coordenador, fica reduzida a uma tentativa falha, porque na realidade não atinge o seu objetivo, deixando de constituir uma garantia sólida. Conclui-se, portanto, que a construção humana falha. Vistas assim as coisas, além da aparência, na sua substância, podemos concluir que apenas a lei biológica não falha, mas atinge seu objetivo, que é a justiça,
embora seja apenas aquela justiça tornada possível pela ignorância humana. O escopo da vida não é o enriquecimento de ninguém, mas sim a existência garantida para todos, como meio para atingir fins mais elevados. Ela nos deixa a fadiga da luta como prova, a fim de aprendermos e evoluirmos. Depois dessas reflexões, nos damos conta de quão falso e incompleto é o nosso conceito de propriedade, que é, na realidade, não um simples instituto jurídico para cuja regulação bastam as convenções sociais, mas sim um jogo de forças vivas e inteligentes em movimento no campo da vida de acordo com leis próprias. Consequentemente, a estabilidade da propriedade não pode se originar de uma qualidade exterior, com a qual não é possível modificar a sua íntima essência nem corrigir os seus erros congênitos, mas somente pode nascer de uma qualidade interior, condição que resulta unicamente de um estado de equilíbrio. Segue-se disso um novo modo de entender as formas de aquisição, um modo contrário àquele em voga. Em outras palavras, a tão procurada estabilidade não é absolutamente dada pelas exteriores garantias jurídicas, mas sim por um íntimo e substancial estado de equilíbrio dos impulsos constitutivos do fenômeno, estado no qual, então, poderá se reger estavelmente, por muito tempo, não só a propriedade juridicamente protegida, que se torna de importância secundária e fictícia, mas também a propriedade constituída de forças equilibradas, cuja aquisição se dá pelo trabalho e não pelo furto. Face a essa realidade biológica mais profunda, desvanece-se a importância da defesa jurídica através do Estado, a qual é substituída pela defesa oferecida pelas leis da vida, condição esta muito mais segura e profunda. O conceito de uma proteção por meio do individual e livre cumprimento da lei de Deus substitui aquele da proteção por meio das convenções humanas. Então, assim como qualquer pessoa, adaptando-se à lei, pode se pôr em posição de equilíbrio e, portanto, de segurança, qualquer pessoa pode também, rebelando-se contra a lei, pôr-se em posição de desequilíbrio e, portanto, de insegurança. Essa é a substância, a vida íntima do fenômeno, a sua vontade. Esse é o jogo de forças que o animam e o levam à conclusão. A legalidade é apenas forma, uma mera roupagem, que nada tira ou acrescenta à substância do fenômeno. Diz o ditado popular que o crime não compensa, pois já se observou que o ganho através do mal não frutifica, não nos causa gozo, mas, pelo contrário, acaba em ruína, trazendo mais dano que vantagem. Há, portanto, além do elemento jurídico, algum outro elemento decisivo e invisível que possui uma força capaz de arruinar os resultados almejados com tanto esforço pela estrutura jurídica. Pode existir, assim, uma propriedade que, embora sendo jurídica e formalmente justa, não o seja de fato em substância. Então, essa diferente estrutura íntima anula com a sua imperfeição
a aparente perfeição da forma. Para a propriedade perdurar, é necessário que ela seja sã, íntegra, justa, inteiramente honesta da cabeça aos pés, em todos os momentos, até mesmo nas origens, nas raízes, pois não sendo assim, por mais que se cubra de justiça formal, ela não passa de um edifício construído na areia. Embora seja tão pouco levada em conta, existe uma imponderável lei interior de funcionamento automático, sempre presente, inerente às próprias coisas, da qual, justamente por ser interior, ninguém escapa. Embora se trate de um fato elementar, o tipo involuído dominante não compreende que o furto, ainda que nobilitado na forma, não pode verdadeiramente levá-lo a se apoderar de nada, pois mesmo quando se apossa de alguma coisa por este meio, ele não é capaz de mantê-la, o que para tal indivíduo é a questão mais importante. Ora, se quisermos subir para formas de vida que possam seriamente ser chamadas de civilização, é necessário para o tipo comum compreender que a propriedade é um fenômeno biológico natural e indestrutível, comum até mesmo para os animais que o conhecem bem, sendo este fenômeno determinado também por outros elementos além daqueles comumente levados em conta, dentre os quais tem a primazia o mais insuspeitado e descurado, o mérito. Segundo a lei, se existe mérito, a propriedade perdura e rende. Se não existe mérito, ela dura pouco e não rende. A lei é justa e impõe que cada ato nosso nos renda de acordo com o grau de bem ou de mal introduzido nele por nós, dando-nos tanto mais gozo quanto mais honestidade e valor intrínseco o nosso ato contiver, e nos devolvendo tanto mais veneno quanto mais mentira e traição lhe injetarmos. Chegou para o homem a hora de compreender que é perigoso manipular as forças do mal, porque mesmo sendo dirigidas contra os outros, elas sempre recaem sobre quem as maneja, de compreender que é perigoso usar da mentira, porque isto gera o erro em quem a emprega. A astúcia e a força, consideradas como armas úteis, tornam-se prejudiciais, porque automaticamente se voltam contra quem as utiliza. Poderia objetar-se, porém, que não faltam exemplos nos quais os ladrões conservam e gozam as suas riquezas. Para responder à questão, é preciso dar o significado correto da palavra mérito. Sem dúvida, o furto é a forma original de aquisição de bens. Numa sociedade ainda não civilizada, o problema é tirar do mundo externo tudo o que nos serve, não importa qual seja o meio. Não se fazem, portanto, distinções nos métodos de aquisição, sendo indiferente atingir o objetivo com o furto ou com o trabalho, métodos que, portanto, se confundem na fase caótica de formação. Todo meio é bom quando atinge o objetivo, que é viver. Num mundo assim, não surgiu ainda a ideia do respeito pela propriedade alheia, atitude que é produto de longa elaboração social na convivência. Todavia, com o progresso, a coexistência dos impulsos leva pouco a pouco à sua coordenação.
Assim, o homem aprende a executar o esforço de aquisição e, aplicando-o em múltiplas atividades, desenvolve aqueles instintos que a convivência disciplinará em formas mais evoluídas e pacíficas, transformando-os em atitudes de produção, em qualidades técnicas, em hábito de trabalho. A fase primitiva de formação, em seu tempo e lugar, é necessária, embora numa sociedade civilizada, tal condição revele o involuído. De fato, é através do furto que se formam as capacidades, porque ele estimula a inteligência e a atividade. Se na fase primitiva as leis da vida premiam o ladrão com a posse, isso mostra que, ao nível dos selvagens, este sistema pode ser justo e servir para uma determinada função. Começam assim, através desse processo, a se desenvolver no indivíduo essas qualidades, que mais tarde constituirão o mérito na forma de trabalho e de habilidade, elementos primordiais não apenas para estabelecer o direito à posse, mas também para manter, de fato, os bens nas mãos do possuidor, protegendo e mantendo sua posse. O processo evolutivo inicia-se no furto e vai em direção ao instinto e à capacidade de produzir, condição que representa o método de aquisição em um plano mais evoluído. A propriedade é um fenômeno de formação contínua, uma economia de percurso, e não um resultado único de um momento. Não basta conquistá-la, é preciso saber mantê-la. Pode acontecer, então, que o desonesto, embora tendo conquistado a propriedade através do furto, venha a adquirir aquelas qualidades de operosidade e de habilidade que formam a base e permitem a conservação da propriedade numa sociedade civilizada. Este segundo momento do processo, sendo sadio e equilibrado, corresponde ao mérito e pode, assim, segundo o seu valor, sanar e equilibrar o primeiro momento. Portanto, produtos da injustiça podem se transformar gradativamente em produtos de justiça, sendo esta a razão pela qual, neste caso, eles mantêm-se de pé. É por isso que alguns ladrões podem gozar em paz riquezas roubadas. Nestes casos, o pecado original da aquisição ilícita vai pouco a pouco sendo absorvido e neutralizado por aquela dose de trabalho e habilidade que o sujeito possui e desenvolve. Com suas canseiras, ele conquistou essas qualidades, que não apenas representam a porcentagem de justiça necessária para compensar a injustiça, mas também constituem, assim, seu mérito e seu direito. Não podemos parar apenas no momento da aquisição da propriedade, pois nas trocas e na administração ela se reconstitui a cada momento. Pode até acontecer o caso oposto, no qual a honestidade na aquisição seja depois corrompida por uma dose tão grande de preguiça e de inaptidão que fique neutralizada por demérito em sentido oposto, resultando na perda da propriedade honestamente adquirida, o que também é justo. Assim, a posição do justo pode passar a ser a do injusto e vice-versa. Enquanto na fase mais baixa o objetivo era roubar para viver, hoje o objetivo é produzir,
de modo que a lei do mérito tende a atribuir a propriedade a quem melhor saiba trabalhá-la e fazê-la dar frutos para o bem de todos. Esta higienização retificadora pode funcionar mais intensa ou menos intensamente. No entanto, a propriedade está sempre na dependência da lei do mérito, permanecendo em estrita relação com a porcentagem de merecimento contida no fenômeno, porque é essa proporção que estabelece o seu grau de justiça e de equilíbrio. Trata-se de um simples caso de relação. Assim como se pode prolongar a vida de uma posse viciosa até o caso limite do resgate, que se verifica quando todo o débito originário foi pago com trabalho e rendimentos sociais, também é possível, por outro lado, perder a posse justamente conquistada usando-a injustamente. Cada caso depende dos elementos constitutivos particulares e, por isso, desenvolve-se diversamente. Mas o princípio da justiça e do mérito, segundo o qual o fenômeno se desenvolve, é único e imutável. Modifica-se assim o conceito da vida a partir da mais elementar base da sociedade, a propriedade. Se toda aquisição de bens pode conter uma dada porcentagem de furto, então é na proporção dessa porcentagem que a propriedade será corrompida e, portanto, levada à destruição. A propriedade gerada pelo furto nasce enferma de um íntimo desequilíbrio e não pode se tornar sadia nem resistir, senão gradativamente, livrando-se desta moléstia, o que significa tornar-se constituída por um sistema de forças em equilíbrio estável. Portanto, é o mérito, filho da honestidade, da operosidade e do valor individual, que tem valor, pois é o fator que estabelece o grau de equilíbrio do sistema, o grau de pureza do organismo e, consequentemente, o seu grau de resistência. Se há mérito, a propriedade, ainda que roubada, renasce. Caso contrário, ela automaticamente atrai o furto e, por natureza, tende a fugir das mãos do seu possuidor. É assim que funciona a força protetora dos bens, e quem compreendeu esse mecanismo não busca proteção na tutela jurídica e nas astúcias administrativas, mas sim no intrínseco direito representado pelo mérito. Esta é a semente criadora da verdadeira riqueza, a única que a mantém. Somente nessa força existe aquela segurança que em vão pedimos às defesas legais. Eis tudo o que encontramos nas raízes da vida social. Todo o nosso mundo é falso, baseia-se na ilusão e, por isso, naturalmente, colhe o que vimos. Mas isso é tudo o que de fato ele merece. Infelizmente, o involuído domina, sendo a sua natural herança a ilusão. Um dia se compreenderá que o valor de fato está naquilo que somos, naquilo que queremos, sabemos fazer e, portanto, merecemos, e não no que possuímos. Hoje o objetivo é possuir, enquanto o homem é considerado o meio. No entanto, possuir é o meio e o homem é o objetivo. Pode-se perder o que se possui, mas não o valor e o mérito, que estão naquilo que somos. Quem merece e sabe
tem em si o germe que o fará recuperar, multiplicado por 100, tudo quanto perdeu. Quem não merece é um usurpador em posição de equilíbrio instável, continuamente ameaçada pela lei, que tende para a justiça, para aquele equilíbrio em direção ao qual as forças biológicas continuamente o assediam e não se acalmam enquanto não houverem retomado tudo o que foi mal ganho. O efeito é dado pela causa. Toda forma de vida tem as características derivadas daquelas de seu respectivo germe. Assim, todo fenômeno plasma-se e se desenvolve diversamente segundo a natureza das suas forças determinantes. Somente quando começar a compreender esses tão elementares princípios, o homem poderá começar a se chamar civilizado. Neste capítulo, desenvolvemos, do ponto de vista prático e concreto, começando pelo fundamento da vida em sociedade, os conceitos de A Grande Síntese sobre a propriedade, abordados no capítulo 43, A Distribuição da Riqueza. Final do capítulo 2.